a diferença de temperatura entre as partes interna e externa do motor de um automóvel é de 450 graus Celsius. Foi dito, a diferença de temperatura é de 450 graus Celsius. A diferença entre as partes interna e externa do motor. Já quero começar esse enunciado com uma observação importante. Duas coisas. Primeiro, não é a temperatura que é 450 graus Celsius, é a diferença entre duas temperaturas. E segunda coisa, não é variação da temperatura, é diferença de temperatura. Isso é uma coisa importantíssima em termologia. Vamos raciocinar. Eu estou no estúdio agora e eu posso medir a temperatura ambiente aqui. E eu posso ir medindo a temperatura deste mesmo ambiente ao longo do tempo para ver qual é a variação. E eu também posso, agora, nesse instante, medir a diferença de temperatura entre aqui dentro do estúdio e lá fora do estúdio. Percebe onde é que está a semelhança e a diferença? Quando você fala variação, você está referindo à temperatura de um corpo, de um objeto, de um sistema, ao longo do tempo, para saber como é que varia. Quando se diz diferença, então não se vai esperar o tempo passar, é agora. E é a diferença entre a temperatura de dois corpos. A gente está falando aqui no meu exemplo, dentro do estúdio, fora do estúdio. A questão fala na parte de dentro e na parte de fora de um motor. Então isso em termologia é fundamental. Uma coisa é a variação, outra coisa é a diferença. Ok? Olho na tela. De quanto será essa diferença expressa em Fahrenheit? Ora, observe o seguinte. Quando nós trabalhamos com termômetros, as duas escalas termométricas principais para se trabalhar, a escala Fahrenheit e a escala Celsius. Botei essa imagem aqui para fazer uma provocação e dar um recado importante. O que acontece? Eu ainda vejo muita gente lendo essa escala de temperatura como sendo escala centígrada. Agora, presta bem atenção na escala. Você tem dois pontos fundamentais. Você tem o ponto 0 de temperatura e você tem o ponto 100 de temperatura. São os dois chamados pontos fixos da escala. 0 graus Celsius é onde você tem a fusão do gelo, ou congelamento da água, em pressão normal. E 100 graus Celsius é onde você tem a fervura da água em pressão normal, a transformação da água líquida em vapor, chamado ponto de vapor. Por conta de se trabalhar com esses dois pontos fixos e da escala Celsius adotar 0 e 100, ou seja, existe uma variação de 100 graus Celsius na escala, 100 graus centígrada, toda escala que possua 100 graus entre os pontos fixos é uma escala centígrada. Esse C que aparece não é de centígrado, esse é de Celsius, que é em homenagem ao cara que criou a escala. Então, muito cuidado, tá? Isso às vezes vem errado em própria informação, às vezes até de livros. Então, não é escala centígrada, é escala Celsius, que tem a qualidade, então pode ganhar o adjetivo, de ser centígrada, porque possui 100 graus entre o ponto de fusão do gelo e o ponto de vaporização da água, ok? Fique esperto com isso. Olho na tela. De mais a mais, é você lembrar dos valores de comparação, trabalhando com o ponto de fusão do gelo, enquanto que a escala Celsius marca 0 graus Celsius, a escala Fahrenheit escolheu o valor 32. Quando se trabalha com o ponto de ebulição da água, enquanto que a escala Celsius adotou o valor 100, a escala Fahrenheit adotou o valor 212. E aqui é importante que se destaque uma outra coisa. Mas, Delfrânio, como é que se chega nesses valores? Por que 0 e por que 100? Por que 32 e por que 212? É importante que se diga que essas escalas são arbitrárias. O que significa isso? Eu posso criar uma escala Delfrânio. Você pode criar uma escala você. E aí escolhe. Utilizando esses dois pontos fixos fundamentais, você pode criar a sua escala. E hoje em dia, nessa era de internet, tu põe ela no ar, vai que ela fica famosa. Essas são as duas mais utilizadas. O sistema internacional não opera com nenhuma das duas, opera com Kelvin.
Mas, na maioria dos países, no mundo, se fala em graus Celsius. Na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, se pensa em Fahrenheit. São as duas escalas que ficaram mais utilizadas. Mas os valores, totalmente arbitrários. De repente, você olha para a escala Celsius, vê o 0 e vê o 100 e acha até que tem uma certa lógica, porque trabalha na escala decimal. E aí a gente fica à vontade com isso. Mas, de repente, quando você vê 32 e 212 na escala Fahrenheit, tu acha ainda mais esquisito. Mas o que é que importa? É que uma escala é centígrada, porque tem 100 graus de diferença entre os dois pontos adotados como pontos fundamentais, o ponto de fusão e o ponto de vaporização. Enquanto que a escala Fahrenheit não tem 100 graus dentro dessa escala, ela tem 180 graus. Então, para a gente resolver a questão, uma regra de 3 simples. Olho na tela. Se, observando as escalas, nós vemos que há uma variação de 180 graus Fahrenheit, que é quando se sobe de 32 para 212. Enquanto dentro do mesmo intervalo ocorre uma variação de 100 graus Celsius, quando se sobe de 0 até 100, então a pergunta é, qual a variação em graus Fahrenheit se nós temos uma diferença de temperatura de 450 graus Celsius? Nesse caso, uma regra de 3 simples me diz que a diferença de temperatura, se fosse medida em escala Fahrenheit, seria de 180 vezes 450 dividido por 100. E isso aqui vai dar 810 medido em grau Fahrenheit, o que nos deixaria com a alternativa correta, D de dado. E aí vale a pena fazer uma observação. Aí, Delfrani, eu confundi quando li essa questão, pensando que eu ia ter que usar aquela expressãozinha C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Observe o seguinte, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 é a equação para transformar a temperatura em graus Celsius em temperatura em grau Fahrenheit. Nessa questão, eu não sei o valor da temperatura inicial. Eu também não sei o valor da temperatura final. Então, não tenho como usar essa expressão para fazer o cálculo. O que eu tinha era a diferença entre os valores. Então, quando eu falo de diferença entre os valores, eu vou para a variação nas escalas. E aí a importância de saber que uma escala é centígrada e a outra não é. Vale a pena uma observação interessante. Numa das opções aí, você viu que aparece, você tem a alternativa 450 graus Fahrenheit. O mesmo valor numérico, bem na alternativa B, ó, tá vendo? O que acontece? Se a escala Fahrenheit fosse uma escala centígrada como a escala Celsius, ou seja, também tivesse 100 graus entre o ponto de fusão e o ponto de vaporização, aí sim, se você sobe 450 graus numa escala centígrada, vai subir 450 graus na outra também. Um exemplo de escala centígrada como a escala Celsius, a escala Kelvin. Você tem 0 graus Celsius, isso é 273 Kelvin. Quando você sobe para 100 graus Celsius, você sobe para 373 Kelvin. Então, uma diferença de 450 graus Celsius seria uma diferença de 450 Kelvin. Não é o caso, porque a escala Fahrenheit não é uma escala centígrada. Vale a pena, inclusive, dar uma olhada no desenho, olho na tela. Para a gente observar o seguinte, se nós temos 100 graus, são 100 divisões entre os pontos fixos fundamentais na escala Celsius, você teria uma divisão de 180 graus dentro do mesmo espaço num termômetro em Fahrenheit. 180 é quase 200, 200 é quase o dobro. O que é que isso significa? Que quando você compara o grau Celsius com o grau Fahrenheit é muito menor. Por isso que cabe muito mais Fahrenheit dentro do mesmo espaço. Ok? É isso.